A paz do Senhor, minhas irmãs e leitoras da Ruth Companheira. Estamos aqui mais um dia para ler da palavra do Senhor, a qual vamos estar aprendendo no dia de hoje, no livro de Levítico, dos capítulo 13, 14 e 15. Em resumo, que a gente vai falar sobre doenças de pele, que é a lepra, mofos dentro da casa, que é lepra também, e corrimentos corporais, do homem e da mulher. Do homem vai falar sobre sêmen e da mulher sobre o fluxo menstrual. Aqui a gente vê a palavra do Senhor que quando o Senhor chega a Moisés e Arão e dá instruções específicas, falando a eles como ele, como sacerdote Arão, agisse diante de uma pessoa que estivesse com qualquer um sinal de lepra. O Senhor fala e dá a instrução a Arão que tal pessoa que tivesse com lepra, essa pessoa seria separada. E o sacerdote, o Senhor colocou ele como um inspetor, vamos dizer assim, inspetor, para inspecionar se uma pessoa tinha lepra ou não. A lepra não era apenas física, era uma lepra que exigia um diagnóstico do sacerdote, não de médicos, pois envolvia a separação da comunidade santa. A lepra, ela incluía várias doenças graves de pele, inchaços e manchas. Então, qualquer indício de mancha que aquela pessoa tivesse, e a palavra do Senhor fala que se ela tivesse o tom avermelhado e mais profunda, aquela pessoa seria separada, seria levada para fora do arraial. E ali aquela pessoa tinha que ficar gritando que estava imunda, Creio eu que naquela época a lepra era uma das doenças mais temidas que tinha, porque a lepra, além de ela ser dolorosa, ser uma doença incurável, hoje ela tem cura, que é falada da hanseníase, Hoje ela tem cura, mas naquela época não tinha cura para a lepra, E tinha que ter um tempo separado para ser tratado, para ser curado. E era uma doença dolorosa, uma doença que expunha uma pessoa à humilhação, porque a pessoa tinha que ficar gritando, E trazendo para os nossos dias de hoje, falando espiritualmente, a lepra ela simboliza o pecado. O pecado que tão de perto nos arrodeia. Nos dias de hoje, a lepra, ela tem, que é o pecado, ela tem se alastrado, ela tem contaminado a muitos, e até dentro da igreja, Quantas pessoas a gente vê espiritualmente leprosas, doenças incuráveis, doenças da alma, pecados em ocultos, tudo isso são lepras espirituais, lepras que têm tirado muitos da presença do Senhor. Vemos que quando uma pessoa estava em situação de lepra, ela era levada para fora do arraial, era tirada do convívio familiar, do convívio social, era separada do tabernáculo, não podia chegar perto, porque ali estava a presença de Deus. E Deus, Ele é santo. Ele é santo e Ele não quer se contamine com o pecado. E eu fico observando, porque se tal pessoa, por exemplo, não falasse que estava contaminada pela lepra, escondesse, como é que ficaria? Poderia contaminar muitos, E quantos hoje em dia esconde uma lepra dentro de si e não conta para ninguém? Porque orientados ali por Moisés e Arão, a pessoa que tivesse com a lepra ou tivesse algum indício de lepra, tinha que se apresentar diante do sacerdote e ali falar, que estava com lepra. E ali, diagnosticado, especificado ali pelo sacerdote Arão, eles iam ver e constatar se aquela pessoa estava leprosa ou não. E ali aquela pessoa ser separada. E quantas pessoas carregam doenças espirituais, lepras espirituais dentro de si e não contam a ninguém? Não contam a Jesus, Até de Jesus esconde, vamos dizer assim, não contam para ele, porque de Jesus a gente não esconde nada, Mas não contam, não falam aquilo que os impede de estar em sua presença. Por quê? A lepra é separação. A pessoa tinha que viver separado do arraial.
ali do povo. E o pecado não é isso que ele faz? Ele não nos afasta da presença de Deus. Ele afasta as nossas vidas da presença do Senhor. Ele afasta a nossa vida do convívio social. Afasta a nossa vida do meio familiar. Porque é isso que o pecado faz. Ele entra, ele destrói, ele corrompe. Assim como a lepra. A lepra, ela separava aquela pessoa vivia em vergonha, né? E assim o pecado. Vemos também aqui que quando o Senhor falou para Arão, como sacerdote, para estar fazendo essa inspeção, a gente vê que isso aponta para o nosso sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente vê que além disso, vemos o papel do sacerdote na inspeção da lepra e na mediação do processo, olha só, da purificação, o que aponta para Jesus Cristo como o nosso sumo sacerdote, aquele que nos purifica de todo o pecado e de toda a impureza da alma. Olha só, o Senhor ele tem todo este cuidado conosco. Para que ele instituiu tudo isso? Para o cuidado do povo de Israel. E assim é conosco. Ele tem esse cuidado conosco. Porque uma vida de santidade é uma vida de paz. É uma vida de alegria na presença do Senhor. Embora muitas coisas tenham se levantado ao nosso redor, mas nós estamos em paz com Deus, porque estamos buscando uma santificação em sua presença. Então, quando o Senhor colocou o sacerdote Arão para cuidar da lepra física, o Senhor essa palavra nos aponta para Jesus Cristo como sumo sacerdote, porque só Ele pode curar nossas feridas espirituais, as nossas lepras espirituais, e que muitas das vezes nós mesmos não enxergamos, nós mesmos não vemos. Quantas pessoas estão doentes espiritualmente, leprosas espiritualmente, mas não falam, sabe? Não enxergam isso. Mas o nosso Senhor Jesus, aleluia, Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para te perdoar, para perdoar os nossos pecados. E a gente vê que o Senhor ele tem todo esse cuidado, todo esse amor. Ele leva para fora, ele trata, como ele tratou, fazia o sacerdote ir lá tratar aquele homem ou aquela mulher fora do arraial. E vemos também no capítulo 14 o regresso daquela pessoa, a volta daquela pessoa para o convívio. E o Senhor tem todo este cuidado. A gente vê que no ritual de restauração, a palavra do Senhor fala aqui, se a lepra desaparecesse, um ritual complexo de 7 dias era realizado pelo sacerdote para reinserir a pessoa na comunidade, incluindo o uso de aves, madeira de cedro, carmesim e sopo. Então tinha todo esse ritual para trazer a pessoa, né, de volta ao convívio. E não é assim com o nosso Senhor hoje. Quando aquela pessoa se afasta, o Senhor vai lá, traz de volta, limpa, trata, coloca vestes novas, anel novo, tudo novo, e coloca aquela pessoa de volta ali para estar no meio, na comunhão familiar, para estar diante da sua presença. É assim que o Senhor faz conosco, né? A gente também vê a purificação da casa. O capítulo também detalha como tratar as casas infectadas por mofo, lepra na casa, que podiam exigir demolição se a infecção persistisse. Né? Olha só como o pecado ele pode até destruir uma casa. Né? Aqui fala que poderia até demolir se a infecção persistisse. Isso fala, eu levo para a casa espiritual. Porque a palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte, a destruição daquela vida, olha só. Mas o Senhor é poderoso para restituir, para fazer uma casa nova, para que Ele possa habitar dentro de mim e dentro de você. A palavra do Senhor fala em Levítico 15, fala sobre as impurezas de corrimento. Corrimento que? Corporais, né? Aqui vai falar, trata de corrimentos naturais e patológicos do homem e da mulher, bem como impurezas relacionadas ao ato sexual. Então a palavra do Senhor fala que quando o homem se deitasse com a mulher, ele não poderia chegar perto, né, do tabernáculo até a tarde, né? Porque ele estava impuro, né? E a mulher da mesma maneira. A mulher, quando estava naqueles dias, no seu fluxo,
Ela não poderia chegar perto do tabernáculo durante 7 dias. Aí tá dizendo aqui, essas condições geravam impureza, diferente do pecado moral, olha só. É diferente do pecado moral, não tem nada a ver. Mas que impedia o acesso ao tabernáculo. A purificação envolvia lavagens com água e casos de fluxos anormais e até sacrifício, se fosse preciso, né, para fazer ao Senhor, quando terminasse, se caso, vamos dizer assim, se o fluxo persistisse, né. Isso me lembra da mulher do fluxo de sangue, né, a qual ela passou vários dias. A Bíblia fala que ela ficou 12 anos naquela situação, né, vivendo aquela situação, e ninguém chegava perto dela, com medo de ser contaminado, porque isso nos traz uma clareza espiritual, né, porque o Senhor estipulou isso para a higiene pessoal da mulher, é o cuidado, né, mas o povo já levou isso para outro lado, e assim, são coisas que a gente vai aprendendo, né, no dia a dia. A lepra é uma metáfora que corrompe, isola e destrói. Além disso, então a gente vê que a lepra, quando ela entra na vida de uma pessoa, se ela não for tratada, ela pode contaminar a muitos que estão à nossa volta. Não só contaminar a gente, mas contaminar aqueles que estão ao nosso redor. Então a lepra, ela precisa ser tratada para que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas. Em termos espirituais, este capítulo nos ensina que Deus deseja santidade de nós. Em todas as áreas da nossa vida, igreja, o Senhor, Ele exige santidade de mim e de você. Em todas as áreas, seja área física, espiritual, emocional. Ele quer que nós sejamos santos diante da sua presença. Então, estes capítulos nos traz um ensinamento para os nossos dias de hoje, que devemos ser tratados, devemos tirar a lepra, que muitas das vezes está na nossa vida e muitas das vezes não enxergamos. Precisamos ser lavados, ser tratados por dentro. Então, se você hoje se encontra nessa situação, se você hoje, por medo ou vergonha, constrangimento, ou qualquer outro motivo, não tem falado, não tem mostrado a sua lepra para Jesus, embora Ele conheça, fale hoje para Ele. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para transformar, porque Ele é aquele que te trata, que te limpa, te traz de novo, novamente, para a sua presença. Que Deus venha falar ao seu coração, que essa palavra venha adentrar o teu coração, e que essa palavra venha limpar, como águas vivas que saem diretamente lá do trono de Deus, que venha limpar a mim e a tua vida, para que sejamos usados na presença do Senhor, não só para ser curados, mas para curar outras vidas que necessitam da palavra do Senhor. Amém? Então se deixe ser limpo, se deixe ser lavado na presença do Senhor. Se deixe ser lapidado na presença do Senhor, porque o nosso Senhor Jesus é poderoso para curar. Assim como aquele leproso chegou diante de Jesus, ele falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E o Senhor falou: eu quero ser limpo. Então ser limpo nesta manhã, ser limpo da presença do Senhor, ser limpo de tudo aquilo que você muitas das vezes tem escondido dentro de você e não tem contado para ninguém. Seja limpo em nome de Jesus. Que possamos ser santificados por essa palavra e que essa palavra venha adentrar a cada vida, a cada coração nesta manhã. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, te agradecendo por esta palavra, pelo discernimento, pela Tua sabedoria, Pai, a qual o Senhor nos deste para falar da Tua palavra. Oh, Senhor Jesus, vou falar que nem Davi falou. Que o Senhor seja como sopa. Que o Senhor venha nos limpar, nos tratar e tirar tudo aquilo que não tem te agradado das nossas vidas. Toda a lepra espiritual, emocional, física.
tudo aquilo que tem nos impedido de nos achegar diante da tua presença, Senhor. Que seja limpo agora, que seja curado agora, Pai, em nome de Jesus. E que tudo aquilo que tem nos afastado da tua presença, da comunhão, Pai, com os nossos irmãos, que seja tirado do nosso meio agora, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, continua conosco. Abençoa cada um que ouviu esta palavra nesta manhã. Que venha edificar cada vida que ouviu, Senhor. Que venha falar em cada coração. Ó Pai, que o Senhor venha adentrar lares, famílias, vidas, Senhor, que estão morrendo espiritualmente, em lepras espirituais, e que muitas das vezes não contam a ninguém, Senhor. Pessoas que estão até mesmo dentro da igreja, Pai, morrendo espiritualmente. Meu Deus, com pecados em oculto, encobertos. Meu Deus, que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor. Que o Senhor venha entrar com cura, com libertação. Que essa vida possa ser limpa, possa ser tratada e voltar, Senhor, novamente ao convívio, Pai, da Tua presença. Se conosco, ó Pai, neste dia de hoje. Somos gratos a Ti por tudo. Sabemos que nada somos, nada merecemos, mas que a Tua graça, Pai, continua sendo sobre as nossas vidas. Que a Tua misericórdia e a Tua bondade continua sendo conosco, Pai. É tudo que já lhe pedimos e já te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém.